4 fundos imobiliários para comprar no mês de julho. É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ativos, são apenas 4 fundos imobiliários bacanas que pagam entre 12% e 16% de dividend yield, que estão no meu radar. Alguns deles já estão na minha carteira e eu quero aumentar a posição, e tem um que eu tô querendo adicionar. Estou muito interessado mesmo em adicionar ele na minha carteira. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo sobre fundos imobiliários e deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já vindo aqui direto para a tela do meu computador, o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o MCCI11, o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. Então é isso mesmo, hoje a gente vai falar de fundos de recebíveis que estão no meu radar para o mês de julho. Esse é o primeiro fundo que eu quero trazer para vocês, é um fundo que tem um patrimônio aí de 1,2 bilhões. Hoje ele está cotado aí, a última cotação que eu peguei no momento para fazer esse vídeo, a R$ 97,77, sendo que o valor patrimonial da cota dele é de R$ 97,52. Então ele praticamente está sendo vendido pelo preço que ele vale, diferença de centavos. Então está com P sobre VP de 1. Se você comprar ele hoje, você vai estar pagando o que ele realmente vale, nem caro nem barato, o que ele vale. Ponto. Então, falando um pouco desse PVP, o que acontece? Quando o PVP é menor que 1, tipo 0,80, 0,95, por aí, quer dizer que o fundo está barato. Por exemplo, se fosse 0,80 aqui, nesse caso, eu estaria pagando 20% de desconto por esse fundo. Como o PVP, que nesse caso é 1, eu estou pagando exatamente o que esse fundo vale. E quando o PVP estiver acima de 1, quer dizer que você está pagando o ágio, quer dizer que você está pagando mais caro, além do que o fundo realmente vale. Nesse caso aqui, o MCCI11 está em 1, tá? Sendo cotado pelo que ele realmente vale. No último mês ele entregou um rendimento aí de R$ 1,10, que representa um yield de 1,12% no mês. Bem bacana essa entrega desse mês. Aqui a gente consegue ver que nos últimos 12 meses ele está com uma entrega de 12,38%, que dá mais de 1% ao mês. Bem bacana, cara, muito top. E a gente vê também que desde o início ele vem sempre aumentando os seus dividendos, ficou aqui num patamar de R$ 1 durante muito tempo, e nesse mês entregou aqui R$ 1,10. Então você vai ter uma previsibilidade bacana de rendimentos desse fundo imobiliário. Eu gosto muito disso. E ele fica sempre nessa faixa dos 100, 90 e pouco, por aí. Sempre nessa faixa de preço. Dando uma olhada na carteira do MCCI11, a gente vê que ele investe 80% em CRIs, 14% do PL ele tem investido em cotas de outros fundos imobiliários e está com 6% em caixa. E nos segmentos de atuação desse fundo, a gente vê que ele atua 40% no segmento comercial, 35% logístico, residencial com 13%, varejo essencial 7%, hotéis 4% e um pouquinho aqui de loteamento, apenas 1%. Então é assim que está distribuído a carteira dele por segmento. O segundo fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é o PLCR11. A gente vê aqui uma coisa já interessante. O último rendimento que ele entregou foi de R$ 1,15, que dá um yield de 1,30 no mês, um yield bem alto. Esse fundo tem um patrimônio líquido atualmente de 195,2 milhões, 195 milhões e 200 mil. A última cotação no momento que eu peguei para fazer esse vídeo, R$ 85,16. Isso dá um P sobre VP de 92, porque ele tem um valor patrimonial da cota de R$ 92,56. Ou seja, ele está sendo vendido abaixo do que ele realmente vale. Se você der uma olhada aqui, ele vale 92 e está sendo vendido a 85. Então isso dá um P sobre VP de 0,92. O que eu falei anteriormente, que ele está sendo vendido com desconto. Você vai estar pagando menos do que ele realmente vale. Então você vai estar pagando aqui com 8% de desconto, se você comprar esse fundo imobiliário nesse preço. E comprar fundo imobiliário com desconto, quem é que não gosta, né, cara? É muito bom. Ainda mais um fundo de papel. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou um dividend yield de 13,86%, como a gente consegue ver aqui. E a gente vê que desde o início ele vem sempre aumentando as suas entregas desde o seu IPO. Ele é um fundo de 2019. Então tá sempre subindo aqui. As entregas vão sempre elevando, entregando cada dia mais. Isso é bacana. Algumas informações que a gente tem que ressaltar aqui, que esse fundo atualmente tem 35 ativos em sua carteira, 35 CRIs indexados aí ao IPCA e CDI, a maioria IPCA e um pouquinho CDI. E nos setores de atuação, a gente vê que esse fundo investe 30% no setor de corporativo, 10% residencial, build to suite, 45%. O que seria isso aqui? Seriam fundos, vamos dizer assim, fundo imobiliário que constrói um imóvel de acordo com o que uma determinada empresa pede. Por exemplo, uma empresa chega para o HGLG, por exemplo, e fala, ó, eu quero um galpão logístico, mas eu quero assim, 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 assim. E o HGLG
dar conta de construir aquele galpão do jeito que a empresa pediu. Então, são contratos feitos para construir, assim, você vai construir para aquela determinada empresa do jeito que ela pede, com todas as configurações, vamos dizer assim, né, que a empresa pedir, e geralmente são contratos de longuíssimo prazo, porque você está fazendo próprio para aquela empresa, que é para o que ela está pedindo. Então, nada mais justo do que um contrato bem longo para poder utilizar por bastante tempo aquele imóvel, né? 7% ele está alocado no setor de shopping e 8% pulverizado. O próximo fundo imobiliário que eu quero trazer para essa lista é o CPTS11, que também já está na minha carteira. Gosto muito desse fundo imobiliário e ele está com um pouquinho de desconto, mas tá bacana. Já vale a pena o desconto. O último rendimento que esse fundo entregou foi de R$ 1,12, então ele está sempre nessa faixa, 1,10, 1,12, um pouquinho, que representa o yield aí de 1,19% no mês. O patrimônio líquido desse fundo já é de 2,6 bilhões, um fundo bem grande. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo cotado a R$ 91,92 e ele vale R$ 93,39. Então a gente vê que ele está com um deságio, ele está sendo vendido mais barato do que ele realmente vale. Se ele vale 93, está 91, então nesse caso ele está aqui com um desconto de 2%, está sendo vendido no PVP de 0,98. Bacana, tá bacana para fundos de papel abaixo do VP, muito bom. Na verdade, a gente tem muitas oportunidades nesse momento aí nos fundos imobiliários por conta desse desconto, nessas quedas que está havendo aí no setor de fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou 13,73% de dividendo, um dividendo bem bacana, e a gente vê que ele vem entregando bons rendimentos já há muito tempo, então está sempre em patamares aí de R$1, um e pouco. Caiu um pouquinho aqui em 2020, né? Mas acontece, todo mundo levou pancada em 2020, mas já retomou e a gente vê que tá sempre um e pouco, R$1,05, R$1, R$1,10, tá sempre por aí, R$1, sempre nessa faixa aí. Uma coisa que eu tenho que destacar aqui é que esse fundo tem uma pequena alavancagem. Esse fundo tem 455 milhões em compromissadas com CRI, sendo que esse valor é bem alto, um valor bem alto, porém como ele já tem mais de 2 bilhões de patrimônio, isso aí representa tão somente 17% do patrimônio líquido do fundo. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,76%, então bem baixo. Então é uma pequena alavancagem considerando o tamanho do fundo, porém uma coisa que você tem que estar atento antes de você começar a investir no fundo. Você tem que olhar tudo isso, se o fundo tem alavancagem, se o fundo tem uma boa liquidez, se é um fundo já com algum tempo no mercado, então isso é importante de olhar. Eu quando comecei não olhava nada disso, porque eu não sabia, né? Não tinha noção. Agora que eu tô aprendendo bastante. Nessa parte de alocação aqui, a gente vê que o fundo tem 64% alocado em CRIs, 64% aqui em CRIs, 65% na verdade, né? 34% do PL está alocado em FIIs e tem 0,2% em caixa. Então a porcentagem de caixa está muito pequena. Então ele está bem alocado já. E a gente consegue ver que por setor de atuação, por segmento, no caso da carteira desse fundo, a gente vê que ele tem 25,7% alocado no segmento de logística e industrial, shopping 21,7%, varejo 9%, comercial 5,5%, hospital 1,5%, residencial 1%, 1,1%, né? Ativo de liquidez, que no caso é o caixa, 0,2%, bem menos de 1%, bem pouquinho, e 34% alocado em fundos imobiliários. E para fechar com chave de ouro, um dos meus queridinhos aqui, o HCTR11, o maior risco da Bolsa de Valores. Todo mundo tem medo desse cara, mas eu gosto muito desse fundo, o HCTR11, que entregou um rendimento aí no último mês de R$ 1,77, que representa um yield de 1,54% no mês. Bem bacana, velho, bem bacana, mas ele é um fundo bem arriscado, vocês têm que saber disso antes de entrar no fundo. O patrimônio líquido desse fundo é de 2,7 bilhões, então já é um fundo bem grande. A última cotação no momento que eu peguei para fazer esse vídeo, R$ 112,80, e o valor patrimonial da cota dele subiu de 118 para R$ 120,98. Teve uma avaliação positiva aí no patrimônio do fundo. Então, se ele custa 112 e o valor patrimonial dele é 120, 121, então isso dá um preço sobre VP de 0,93. Então, se você compra ele a esses preços, você está pagando com 7% de desconto e recebendo proventos muito altos. Esse fundo é bem famoso por entregar esses proventos bem altos e pelo risco que ele representa também, né? Então, como eu falei para vocês, o yield dele dos últimos 12 meses está com 16,86%, bem alto, e a gente confere que ele vem entregando proventos altos desde já de muito tempo, desde o seu início, já vem entregando R$ 1, acima de R$ 1, aqui desceu um pouquinho, mas pouca coisa, e tá sempre altão lá, bem lá em cima. Aqui
Em agosto de 2020 começou entregando 2 e pouco, aí foi lá pra cima, deve ser onde disparou, né, o número de cotistas, porque ele vem entregando uns proventos bem alto mesmo. E que deu uma baixada, porém continua um provento bem bacana para quem gosta de fundo imobiliário que entrega proventos bem gordos. Dando uma olhada na carteira do fundo, alocação por ativos, a gente vê que ele investe 74,7% em CRIs, tem 22,8% em cotas de outros fundos imobiliários e 2,5% do seu patrimônio em caixa. E aqui nos segmentos de atuação, a gente vê que ele investe em multipropriedade, corporativo, loteamento e outros segmentos. Então a gente vê que esse fundo representa um pouco mais de risco para a sua carteira, então teoricamente teria que ser uma porcentagem menor da sua carteira. E é isso que a gente tem que procurar fazer, né, cara? O que tem mais risco, deixa sempre uma porcentagem um pouco menor da sua carteira. Bom, a gente vê que são 4 fundos imobiliários bem bacanas, alguns aqui. Na verdade, bem descontado, que é o caso do HCTR, porém ele representa um risco muito grande. É um fundo que investe em muitas operações arriscadas, tem muitos CRIs de classe subordinada, que são CRIs de maior risco, porém eu tenho na minha carteira, numa pequena porcentagem, ele não vai passar muito aí de R$5.000 do meu patrimônio, pretendo não deixar muito mais que isso, a não ser quando eu já tiver com 1 milhão, aí eu posso aumentar um pouco a posição dele, né? Mas isso daí ainda vai demorar muito, nem sei nem se eu vou chegar nisso. E os outros fundos bem mais seguros, né? Que é o caso do MCCI, do PLCR e do CPTS, bem mais seguros, bem mais tranquilos e fundos muito bacanas que eu pretendo aportar também, colocar alguns desses na minha carteira que ainda não estão e continuar aportando no CPTS e no HCTR, aumentando a posição, aproveitando as quedas que estão tendo aí. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like aí e comenta se você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!